Olá, povo de Deus! Hoje o 6º capítulo de Efésios, o 6º e o último. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa ter esse gosto, continuar tendo esse gosto pela palavra de Deus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento acompanhado de uma promessa é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenhas longa vida sobre a terra. Claro que quem tem filhos já fica imaginando essa palavra, os seus filhos escutando essa palavra, né? Mas cada um de nós também somos filhos e nós precisamos honrar os nossos pais. Por mais que alguns possam dizer assim: puxa, mas o meu pai foi ausente, não fui criado pelos meus pais, mas você foi criado por alguém, e honrar pai e mãe é um mandamento da lei de Deus. Quando você procura o caminho correto, o caminho de Deus, das coisas de Deus, você honra buscando fazer a vontade de Deus, caminhando nos caminhos do Senhor. Quando você procura o bem, você está honrando teus pais, mesmo que você não tenha tido aquela convivência com ele ou com eles, mas você honra, cumpre o mandamento da lei de Deus quando você procura cumprir a vontade de Deus. Mas é também para cada um de nós. Às vezes nós culpamos os filhos, mas precisamos olhar para nós também. Quantos de nós precisamos pedir perdão aos nossos pais? Então, às vezes as pessoas olham só para os filhos, esquecem de olhar para si, quem você foi, o que você fez, as palavras que você falou, as atitudes que você teve. Então é preciso também pedir perdão. Às vezes você não tem mais seu pai aqui na terra, mas você pode procurar confissão e, arrependido, confessar os teus pecados em relação aos teus pais. Um detalhe dessa palavra, um detalhe, vírgula, um mandamento, uma promessa de Deus é que quem honra pai e mãe terá vida longa e feliz. Então as pessoas procuram vida longa fazendo tantas coisas, mas Deus diz que quem honra pai e mãe terá vida longa e feliz. Isso é palavra de Deus. Então é para a gente refletir sobre ela. E aí, continuando: pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Servos, obedecei aos vossos senhores temporais, com temor e solicitude, de coração sincero, como a Cristo, não por mera ostentação, só para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que fazem de bom grado a vontade de Deus. Servi com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Isso é muito interessante, porque naquilo que nós vamos fazer, se nós somos professores, então que a gente dê o melhor. Estamos servindo a Deus na nossa profissão. Na profissão, sem citar profissões, na verdade, em qualquer lugar onde você trabalha, que nós façamos como que para o Senhor, e não somente porque temos aquela função. Nas mais diversas funções, como seria espetacular se nós fizéssemos com maestria, desde a limpeza de uma casa até uma cirurgia. Então, que nós cristãos possamos fazer o melhor, dar o melhor de nós, para que as pessoas possam dizer assim: nossa, mas que pessoa fantástica. Às vezes nós experimentamos isso, pessoas que vão fazer determinados serviços para nós, que elas fazem que conquistam o nosso coração. Outras pessoas você fala: Deus me livre. Então, que ninguém fale Deus me livre em relação a nós, mas que nós possamos fazer o melhor, como que para o Senhor e não para os homens. E estais certos de que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver feito, quer seja escravo, quer livre. Senhores, procedei também assim com os servos. Deixai as ameaças e tende em conta que o Senhor está no céu, Senhor tanto deles como vosso, que não fazeis distinção de pessoas. Claro que aqui fala num outro contexto, mas para dizer assim: você que é funcionário,
trabalhe como que para o Senhor, fazendo como que para o Senhor. Mas você que é patrão, lembra também que você tem um Senhor no céu. Então que sejam justos. Uma coisa que brada aos céus é o não pagar o salário dos funcionários, mas também quando se paga um salário indigno. Muita gente que pode pagar um salário melhor, mas paga um salário indigno que o funcionário não consegue ter uma vida, o mínimo de dignidade, porque o outro também, ele quer só ganhar. Então, para os dois lados, o Senhor fala. Os dois lados, o Senhor do céu, ele é Senhor do patrão, mas é Senhor dos empregados, dos dois. E os dois haverão de prestar contas de como foi patrão e como foi funcionário. E aí nós vamos para esse texto tão famoso de Efésios 6, 10 seguintes, que diz assim: a armadura do cristão. Isso a gente deveria rezar sempre. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Nós precisamos estar revestidos. Às vezes a pessoa só lê esse texto e acha que revestiu. Revestiu é buscar as armaduras, o revestimento do Senhor, uma vida de santidade. Eu leio esse texto, ele me remete a olhar como está a minha vida, se eu levo uma vida na santidade ou não. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Nosso dever de cristão. Como é difícil a gente cumprir, de sermos santos nesse mundo tão cheio de trevas. Mas o Senhor diz, olha, o seu inimigo não é humano, o outro não é seu inimigo, o outro é seu irmão. Mas o nosso inimigo é o demônio, o diabo é o nosso inimigo. E ele vem tentar, às vezes ele age através das pessoas e através de nós também, porque nós só dizemos assim, o diabo age através do outro, mas ele age através, muitas vezes, das nossas atitudes também. Que nós possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, de deixarmos o Senhor habitar de forma tão forte no nosso coração, que nós tenhamos o discernimento dos Espíritos, para que nós possamos fazer sempre a vontade de Deus. E aí, versículo 14 seguintes diz assim: ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. A palavra é uma espada. E Hebreus 4,12 vai dizer: a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. É tão interessante essa leitura de Efésios, de Hebreus. Deixa eu pegar aqui para ler na íntegra. Que lindo para nós, já que está falando da palavra. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Nenhuma criatura lhe é invisível. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, olha a força dessa palavra. E aqui está dizendo: tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Tome essa palavra, leia essa palavra e ore com essa palavra, seguindo os 4 passos. O que diz a palavra, o que essa palavra me diz, o que eu digo a Deus através dessa palavra, e contemplar tudo isso. Parar, fechar os olhos e imaginar toda essa cena que está acontecendo ali, você e Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é meu dever. E aqui eu queria pedir para vocês
nesse dia de hoje, a oração de vocês, a oração por mim. Nesses dias eu estou em formação, em redenção, formação dos consagrados, muito corrido. A gente é tentado a não gravar porque tinha que ir para o local do encontro, tinha as outras orações pessoais para fazer. Eu disse, não, eu preciso finalizar Efésios e preciso continuar rezando com aqueles que todos os dias estão ali rezando comigo. Então que Deus coloque em nossos corações ainda mais um desejo de oração, de estarmos na presença de Deus, de conhecermos a Deus através da palavra. E eu quero pedir para você, nesse dia de hoje, reze por mim, para que eu seja fortalecido, para que eu seja um sacerdote santo e cada dia mais apaixonado pela palavra, apaixonado pelo Senhor, apaixonado pelo meu ministério. Eu peço isso a você nesse dia de hoje, que você possa fazer, mesmo que seja uma oração curta, mas faça essa oração por mim nesse dia de hoje, já que a palavra está dizendo isso, né? E para que também vós estejais a par da minha situação e do que faço aqui, Tíquico, o irmão muito amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Eu vou-lo envio precisamente para isto, para que sejais informados do que se passa conosco e para que ele conforte os vossos corações. Para os irmãos, amor e fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com amor inalterável e eterno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amanhã nós vamos seguir, nós vamos para a primeira a carta aos Filipenses, né? E nós, primeira e única, né? Nós vamos com Filipenses amanhã, mas já agradecendo a Deus por termos lido e rezado com o profeta Oséias, esses dias rezando com Efésios, descobrindo esse amor de Deus, essa graça de Deus sobre nós, essa profundidade do amor de Deus, esse Deus que quer dizer para nós, eu te amo, filho, eu quero estar sempre ao seu lado. Esse Deus que diz para nós, olha, você tem uma luta terrível contra o mal, hoje diz isso na palavra, né? Para nós fortalecermos, para nós vestirmos uma veste nova no Senhor, mas a veste nova começa com você fazendo um exame de consciência e vendo se você precisa procurar o sacerdote para uma confissão, então que você possa confessar, vestir essa veste nova no Senhor e caminhar com o Senhor na santidade, conhecendo o Senhor cada vez mais. Que Deus nos dê essa graça, essa alegria de sempre buscarmos o Senhor. E eu quero dizer para você, não enrola não, é a tua salvação que está em jogo. Que você possa fazer esse exame de consciência. Se tem pecado aí para ser confessado, que você possa procurar o sacerdote. Aqui na Diocese de Semana, só o povo de redenção procura, né? Porque a gente está todo mundo em redenção, mas os daqui tem mais chance, né? Deus abençoe e até amanhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.